Olá pessoal, beleza? Aqui é o irmão Alex e hoje nós vamos estar dando uma olhada aqui no dicionário bíblico e nós vamos falar sobre o vinho, beleza? Eu peço que divulguem nas redes sociais, compartilhem o vídeo, dê o seu joinha aí para poder estar ajudando o canal a crescer, beleza? Vamos lá. No Oriente Médio, a produção de vinho data da pré-história. A invenção do vinho é atribuída a Noé, no capítulo de Gênesis, capítulo 6, verso 20, que é considerado um herói cultural. O relato tem certa estruturação confusa, dado que Noé primeiro se embriagou. O vinho era a bebida comum nas refeições e é frequentemente mencionado na Bíblia. A Palestina era um país produtor de vinho. Menciona-se como particularmente bons alguns vinhos de outras regiões. No Líbano, em Oséias, capítulo 14, verso 8, em Hebrom, Ezequiel, capítulo 27, verso 18. Nas camadas gregas de ocupação na Palestina, encontra-se muitas alças decoradas de jarros de Rhodes. Apreciavam-se o vinho de Rhodes no mundo antigo. Vinho é um dom, é uma bênção do Eterno. Em Deuteronômio, capítulo 7, verso 13, em Provérbios, capítulo 3, verso 10, Oséias, capítulo 2, verso 10, Juízes, capítulo 2, verso 24, que ele tira para castigar. Deuteronômio, capítulo 28, verso 30 ao 39. Amós 5:11, Sofia 1:13. O lagar do vinho encontrava-se geralmente na própria vinha. As escavações de Gabon demonstram que esta cidade era um centro importante de produção de vinho e trouxeram à luz várias instalações do gênero, que apareceram também em outros lugares. O lagar consistia de 2 tanques talhados na pedra e diversos níveis, com um pequeno canal que levava o nível superior ao inferior. A primeira compreensão se fazia espremendo a uva com os pés. Neemias, capítulo 13, verso 15. Era um trabalho festivo, acompanhado de gritos. Jeremias, capítulo 25, 30, Jeremias 48, 33. E de instrumentos musicais, ilustrando-os. Em seguida, os cachos eram espremidos por meio de uma haste com uma pedra pesada, ou como ilustra, por meio de paus que serviam de alavanca para os pés. Pisar as uvas é figura da ira punidora do Eterno. Isaías, capítulo 63, verso 2. Jeremias, capítulo 25, verso 30. Jeremias, capítulo 48, verso 33. E Lamentações, capítulo 1, verso 15. O suco de uva depois era colocado em tinas ou recipiente de couro para a fermentação. Para este processo era necessário odres novos. Mateus, capítulo 9, verso 17. Marcos, capítulo 2, verso 22 e Lucas, capítulo 7, verso 37. Não se conhecia nenhum método para conservar o suco de uva não fermentado. As escavações de Gabon trouxeram à luz mais de 40 tinéis talhados na pedra,
com capacidade de vários milhões de litros cada. Alguns destas eram esmagadas e podiam conservar grandes quantidades de vinho. A maior parte não era esmagada e o vinho deveria ser conservado fechado nos recipientes. Quando cobertas, esses tines tinham uma temperatura constante de 16 graus em todas as estações. O vinho não se tomava somente nas refeições, mas era também levado como parte da provisão do viajante. Josué capítulo 19, verso 19. Como também na provisão das tropas de guarnição. 2 Crônicas capítulo 1, verso 11. No período grego, o vinho misturava-se com água. 2 Macabeus, capítulo 15, verso 39. E em Isaías, capítulo 1, verso 22. Assinala que isso se fazia também nos tempos mais antigos. Embora esta praxe não seja louvada na passagem citada, como outros povos, os israelitas provavelmente ajudavam também ao vinho, especiarias. A expressão sangue da uva. Gênesis capítulo 49, verso 11, Deuteronômio capítulo 32, verso 14, indica que a maior parte do vinho palestinense era tinto. Nas festas, o vinho deveria ser mais abundante e melhor. 1 Samuel, verso 25, capítulo 25, verso 36, 2 Samuel, capítulo 13, verso 28, Isaías capítulo 5, verso 12, João capítulo 2, verso 1, Lucas capítulo 10, verso 34. Faz pensar que o vinho era usado também como remédio externo sobre feridas. E 1 Timóteo, verso 5, capítulo 5, verso 23. E recomenda como útil para o estômago. As pessoas em luto ofereciam cálice de consolação. Jeremias capítulo 16, verso 7. A intemperança deve ser bastante comum, e a Bíblia contém numerosas referências contra o beber excessivo, embriaguez. O vinho é louvado, alegre aos deuses e aos homens. Juízes capítulo 9, verso 13. Alegra o coração do homem. Salmos 104, 15. E a vida. Êxodo capítulo 10, verso 19. Faz exaltar o coração. Zacarias capítulo 10, verso 7. Eleva o espírito dos deprimidos. Provérbios capítulo 31, verso 6. É usado como figura relatórica. O vinho mais misturado com água é o símbolo de uma pessoa enfraquecida pelo pecado. Isaías, capítulo 1, verso 22. O vinho é a figura das delícias do amor e também empregado em sentido pejorativo. O vinho é figura das seduções da grande prostituta, em Apocalipse, capítulo 14, verso 8. E é o cálice da inebriante ira do Eterno. A atitude de Jesus a respeito do vinho, como na Bíblia toda, é indiferente. Jesus não louva a uso, mas nem reprova o uso. O aumento do vinho em Canaã, João capítulo 2, verso do 1 ao 11, evidentemente não está de acordo com a ideia de que Jesus ou a igreja primitiva considerava o vinho um mal em si mesmo. O uso religioso do vinho do Antigo Testamento não é importante. Acompanham os sacrifícios, como libações e abstinência do vinho praticado pelos nazireus e os recabitas. Dependia de um voto especial e de tradições especiais sobre o caráter sacramental do vinho. Beleza, pessoal? Terminamos aqui. Tem essas referências aqui, eu não entrei
no assunto das referências para que não viesse ficar muito longo. Mas você vê que o uso do vinho aqui, principalmente para o povo judeu, era algo comum, né? Era algo normal. E o meu conselho é o quê? Se a pessoa tem problema, porque normalmente as pessoas, hoje em dia, o álcool, ela traz muito mal para a saúde da pessoa, principalmente se ela não souber dominá-lo, né? Da mesma forma que nós estamos falando do vinho, pode ser outro tipo de bebida alcoólica, né? Então, o bom é que a gente venhamos nos afastar. Se você não consegue dominar, você se afasta, porque da mesma forma que o vinho, pode vir outros tipos de situações que pode acompanhar a bebida e que pode destruir a vida do homem. Além do lado espiritual, né? Se a pessoa não é uma pessoa que tem compromisso com o eterno, o inimigo pode estar atuando grandemente na vida dessa pessoa, fazendo com que ela vive escravo da bebida. Beleza? Fique na paz aí. Se você gostou do vídeo, do áudio, manda um oi aí para que você venha estar recebendo todas as mensagens. Beleza? Meu nome é Alex. Meu telefone é o 61 99119 2421. Fique na paz e um grande abraço.